Galera, martelos batidos, dias de negociações sacramentadas, agora acabou. Marino Hinestrosa já assinou o contrato e é jogador do Vasco. O atleta é aguardado aqui no Rio de Janeiro até sexta-feira para chegar e realizar exames médicos. Atacante Brenner, mesma situação. O negócio foi fechado hoje de manhã cedo, inclusive o jogador já se despediu dos seus companheiros na Itália, tá aí pegando suas mudanças e está desembarcando no Rio de Janeiro também até sexta-feira, tá? Vou explicar para vocês detalhes aí dessas duas negociações. O Vasco hoje fez o anúncio oficial da venda do lateral esquerdo Leandrinho para o Al-Sharjah, inclusive o clube árabe já fez o anúncio oficial do jogador. Quem também fez anúncio oficial hoje foi o Talleres de Córdoba pela contratação do Juan Esforça, e tivemos também o anúncio oficial do Vasco da compra em definitivo do atacante Andrés Gomes. O Ryan tá tudo acertado aí, o Vasco e o Bournemouth já trocam aí documentações para o jogador ter o anúncio oficial da venda em definitivo. E também vamos pegar as últimas palavras de Pablo Ezequiel Verratti no aeroporto ontem, deu algumas palavrinhas ali a dois companheiros de imprensa e deixou suas últimas palavras à torcida do Vasco da Gama e deixou um mini desabafo que eu vou comentar com vocês. Essas e outras informações vocês vão ouvir aqui após a vinheta e, claro, a gente vai falar de Clássico dos Milhões. Vamos às informações. Primeiro, vamos às situações aí de compra, né? O Vasco anunciou de maneira oficial, tá passando para vocês aí na tela o vídeo, inclusive, da compra em definitivo do atacante Andrés Gomes. O jogador fica no Vasco até janeiro de 2031, podendo ser esticado esse vínculo até junho de 2031. Vamos aqui ao anúncio oficial do Vasco. O Vasco botou no seu site o seguinte: o Vasco da Gama acertou a compra dos direitos econômicos do atacante Andrés Gomes junto ao Rennes da França. O vínculo definitivo do colombiano com os Gigantes da Colina será até janeiro de 31, com obrigação da renovação até junho do mesmo ano. Então, ou seja, o contrato dele aí é até junho de 2031. Então, parabéns aí ao Vasco por a contratação em definitiva, uma senhora contratação. Beleza? E agora vamos às outras, né, que foram sacramentadas no dia de hoje, faltando agora só os jogadores chegarem, jogadores comprados. A primeira é a do atacante Brenner, negociação um pouco mais antiga, virou meio que uma novelinha, a galera acabou até não dando muitos olhos e muita atenção, porque começou a situação do Hinestrosa e a novela da venda do Ryan para o Bournemouth, mas a negociação do Brenner estava encaminhada, mas não estava fechada. Havia um acerto já ali entre Vasco e Udinese, mas não havia ainda um acerto final com o Brenner. O Vasco tinha feito já uma proposta, o jogador fez uma contraproposta e o Vasco aceitou. Esses últimos detalhes foram selados aí na manhã de hoje e a final do dia de ontem, e o jogador teve no CT hoje já se despedindo dos seus companheiros, pegando os seus pertences. Beleza? Uma informação importante é que a compra dele é em definitivo 70% dos direitos econômicos. O Vasco paga 5 milhões de euros fixos e metas que podem chegar a 6 milhões e meio de euros. A cada 30 jogos disputados, o Vasco tem que botar mais 500 mil euros no Brenner. Se o Brenner jogar o que normalmente se joga no Brasil, né, entre 50 a 60 jogos dos clubes, o Vasco ano passado jogou 74 jogos, 71 jogos, alguma coisa assim. Só aí, se o Brenner não se machucar, jogar o ano inteiro e for bem utilizado pelo Diniz, só aí esse ano o Vasco já bate aí mais ou menos 1 milhão de euros, e aí no ano que vem, ele jogando mais 30 aí, ou chegue próximo dos 60 esse ano. Ano que vem bate 60 e chega aos 90 jogos com a camisa do Vasco, aí até o ano que vem totaliza os 6 milhões e meio de euros, com a Udinese preservando 30% dos direitos para uma venda futura, tá? A negociação se deu por valores mais altos porque a Udinese comprou o jogador por 10 milhões de euros e sabia também que o Diniz queria muito o jogador, apesar dele não estar sendo tão cobiçado no mercado, mas o Vasco especificamente queria demais o jogador por causa do Fernando Diniz, e o jogador queria demais o Vasco. Então a Udinese também conseguiu ali se aproveitar. Creio que se fosse um outro clube, a negociação talvez se desse por valores um pouco inferiores, tá? Ele tinha contrato até junho de 2028 e
não vinha sendo aproveitado por lá, estava emprestado ao Cincinnati, foi bem, chegou na reta final da MLS, 10 jogos, 6 gols e 1 assistência, mas na Itália ele estava fora dos planos, tá bom? Então tá feito aí o registro para vocês, o Brenner é jogador do Vasco. E outro jogador que sacramentou também a negociação, fez já a assinatura de contrato final, foi o Marino Hinestrosa, tá? O Vasco conseguiu dar o chapéu no Boca Juniors. Assiste o vídeo anterior que eu trouxe bastidores aí da negociação, a importância do Fernando Diniz, inclusive a repercussão que deu na Argentina, tá? Os companheiros de imprensa, os argentinos lá estão revoltados com o chapéu que o Vasco deu no Boca, tá? Mas enfim, o importante é que o Hinestrosa é o nosso mais novo jogador. O jogador deve chegar com um contrato aí de 4 anos com a possibilidade de extensão de mais um. Beleza? E aí eu queria trazer para vocês 2 depoimentos bem interessantes aqui. Primeiro do PVC, né, o Paulo Vinícius Coelho, grande jornalista de referência no país, inclusive comparando aí o Marino Hinestrosa ao Luiz Dias, jogador que era do Liverpool, jogador da seleção colombiana, que faz um estrago absurdo, tá bem demais agora no Bayern de Munique, e ele vai falar de que ele é um jogador, chega pronto aí, é um dos melhores jogadores hoje da América do Sul, e teremos também, lembrando que o PVC é palmeirense, tá? Inclusive o Hinestrosa jogou na base ali do Palmeiras, ele até vai falar da saída do Hinestrosa do Palmeiras, e o Felipe Melo, que foi companheiro do Hinestrosa no Palmeiras, também vai dar um depoimento sobre o que ele acha do Marino Hinestrosa, tá? Então com vocês 2 depoimentos importantes, um do PVC e outro do Felipe Melo. Eu acho o Hinestrosa muito bom. Ele não é um jogador de Copa do Mundo ainda, mas é um jogador que... Vou exagerar? Posso cometer o exagero, deixando claro que é um exagero? Fique à vontade. Ele é meio Luiz Dias, assim. O Luiz Dias é mais forte do que ele, mas ele é muito veloz, muito técnico. Ele foi das divisões de base do Palmeiras. O Palmeiras não ficou com ele por uma condição contratual, que não tinha como ficar, quando estourou a idade. Fez uma Libertadores no ano passado pelo Atlético Nacional excelente. O Atlético Nacional quase eliminou o São Paulo, né, nas oitavas de final. Foi muito bem na Libertadores, só que ele não é centroavante. Centroavante é o Brenner. Ele não é a posição do Ryan. O Hinestrosa é ponta. Joga na ponta esquerda, joga na ponta direita. Muito veloz, tem drible, tem gol. Acho excelente contratação do Vasco. Claro que tem adaptação. Falar um pouquinho para vocês do Hinestrosa. Marino. Contratação espetacular para o Vasco. Eu joguei com ele quando eu estava no Palmeiras, ele subiu e treinou várias vezes conosco no Palmeiras, o Marino, né, o Hinestrosa. Já se demonstrava um jogador muito bom, principalmente no contra-um, rápido, forte. Cara, assim, se confirmar, que contratação do Vasco. É uma contratação nível competições como Libertadores, né? Imagina. Realmente é top. As equipes se movimentando, né? E sem dúvida é uma contratação que sobe o patamar do Vasco. E é uma realidade, não é uma aposta, né? É uma realidade. Se jogar aquilo que se espera, ó, sobe o patamar do Vasco de uma maneira incrível. Muito bom jogador. Bom, e agora vamos aí às saídas. Vamos falar de Ryan, vamos falar de Leandrinho, vamos falar de Sforza, vamos falar de Verratti. Galera, vamos agora aí falar das saídas. Primeiro tá passando para vocês na tela a foto do anúncio oficial do Leandrinho como novo jogador do Al Sharjah. E vamos ao anúncio do Vasco. O Vasco da Gama informa que acertou a venda do lateral esquerdo Leandrinho do Al Sharjah FC dos Emirados Árabes. O clube agradece ao cria da base forte pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais. Tá feito o registro, o Leandrinho foi vendido. O jogador tinha contrato com o Vasco apenas até janeiro de 2027. O jogador não queria ficar, o Fernando Diniz não usa o jogador e ele queria ser valorizado, ter um contrato salarial maior e também jogar. Ele chega no Al Sharjah para jogar, então acho que no final de contas aí, bom negócio. O jogador não queria ficar, a partir de 1º de julho podia fazer um pré-contrato e sair de graça, tem que ficar no Vasco, quem deseja ficar no Vasco. Então o Vasco vendeu aí 50% dos direitos econômicos dele por 1,5 milhão de euros, tá bom? Tá feito aí o registro para vocês. Agora vamos a outro anúncio oficial de saída. Tá passando para vocês aí na tela. O Talleres de Córdoba anunciou a contratação do Juan Sforza. O jogador chega emprestado
até dezembro de 2026, com obrigação de compra se ele bater algumas metas, na casa de 1,8 milhão de dólares e por 50% dos direitos econômicos. Então, ele batendo as metas lá, jogando a quantidade X de jogos, ele fica, e aí o Vasco tem ainda um percentual de uma próxima venda em 50%. Pagou 5 milhões de dólares, venderia 50 aí por 1,8, tá tendo um prejuízo por hora de 3,2. Sendo vendido novamente, aí morde mais 50% dessa venda. Vou falar para vocês que tá bom demais. Meu medo era o Sforza acabar o contrato e o Vasco perder ele de graça, né? Porque, cara, no Brasil ele não vai render, ele tem qualidade, mas não tem força, não tem intensidade. Mas enfim, tomara que ele vá bem demais na Argentina e, sei lá, um time da MLS, alguma coisa assim, acabe comprando ele, mas só em já conseguir recuperar, tem que torcer primeiro para ele bater as metas lá, né? Recuperar já 1,8. Vou ser bem sincero, eu acho que já é um alívio. Ainda vai ter um contrato mais longo do que ele tem com o Vasco sendo comprado pelo Tadieres, então a gente tem mais tempo torcendo para ele ser vendido, para ainda morder mais alguma coisa. Mas, na minha opinião, dos jogadores comprados, foi a maior besteira que a SAF do Vasco fez até aqui. E assinada aí pelo seu Alexandre Matos, que fez mais coisas ruins ao Vasco do que coisas boas no seu período. Juan Sforza, para mim, foi a pior contratação da era SAF do Vasco no que tange a jogador comprado, tá? Então, tá feito o registro aí para vocês. 5 milhões de dólares, meu parceiro. Lembra que no momento da contratação eu falei, cara, alguma coisa estranha tem. Ele tem 100 jogos já no News Old Boys. Pô, jogador que se destaca, não joga, com essa idade, jogador de seleção de base, ele era capitão da seleção da Argentina, sub-20. O cara não fica sem jogo, ainda mais na Argentina. Vende logo. Pô, por que nenhum clube europeu levou esse menino? Eu já tinha achado esquisito. Aí eu fui ver um Brasil e Argentina, foi transmitido do Sul-Americano. Falei, meu amigo, esse moleque joga... A Argentina meteu 3-0, foi 3-1 no Brasil, deitou. O Brasil jogando em bloco baixo, ele comandando o jogo por trás, mas quando chegava na hora de marcar, muito bom passe, mas lentão, correndo de calça jeans molhada. Eu falei, tomara que me surpreenda, mas... não gostei do que eu vi, não. E batata, mano. Ele vira a bola, ele tem bom passe, ele bate falta, ele tem um bom chute. Isso é inquestionável. Mas ele joga caminhando, mano, trotando. Não tem como, cara. Infelizmente, não tem como, tá bom? Então é isso. E aí, galera, pra finalizar, vamos aqui às últimas palavras de Pablo Ezequiel Verreg. Primeiro, eu vou deixar com vocês 2 trechinhos da entrevista que ele deu à companheira Aline Nastari, da TNT Esportes, no aeroporto do Galeão, e na sequência o meu parceiro, meu irmão Jonathan Santos, do BTB Esportes, pegando ali as últimas palavrinhas do Pablo Ezequiel Verreg, também já embarcando ali, pegando o seu voo. Confere aí. Foi muito amor, foram 2 anos e meio onde aconteceu muitas coisas, onde passamos coisas muito fortes, não? Sentimentalmente. Então é isso, como falei, não tenho muitas palavras, só gratidão. Gratidão para a torcida, para todos os companheiros que eu tive no Vasco, para os funcionários, diretoria, todo mundo. Mas principalmente para o torcedor, né? Que desde que a gente chegou aqui no Rio, ele me mostrou muito carinho. Desde que eu vesti a camisa do Vasco, ele me mostrou muito amor, não só para mim, como sempre falei, para minha família, muito respeito. E eu sou grato a ele, grato a todo mundo. E nada, é isso. Esse é o sentimento que eu tenho. Os caminhos hoje se separam, a gente tem que entender que é assim, que o futebol é assim. Mas me vou feliz porque deixei tudo que tinha para dar. Cada vez que eu botei a camisa do Vasco, honrei com muito sacrifício em cada treinamento. Então, como que por esse lado me vou feliz, me vou vazio, que entreguei tudo, que cada vez que botei a camisa do Vasco, deixei minha vida. Agora tenho um novo caminho por recorrer e botar a cabeça nisso. Eu falei para o presidente, me tocou ficar no momento ruim, né? E agora, quando as coisas estão mudando, a gente tem que sair, mas é isso. O Vasco está numa reestruturação muito importante. Vai ser difícil, vai levar muito tempo, porque o Vasco é um clube imenso e tem muitas coisas que melhorar, vem melhorando muito na estrutura, em tudo, mesmo na marca da troca da indumentária, muitas coisas que vieram mudando do que o presidente tomou mando do clube e
e acho que ainda falta muito, mas está no caminho certo e não é fácil reestruturar um time tão grande como o Vasco. Mas só que os resultados se den de maneira positiva, só que continuem trabalhando da mesma forma e que o torcedor fique junto com o time, acho que isso é o mais importante. Mas está pelo caminho certo, vai levar mais um tempo ainda, mas o Vasco tem que voltar a estar na principal tabela em todos os torneios que ele joga, seja nacional ou internacional, o Vasco tem que brigar por títulos sempre. O Verratti, a gente está aqui nesse momento se despedindo do Verratti. Você foi muito importante para o Vasco, Verratti, para a torcida Cruz Maltina. Você pode mandar um recado para o torcedor? Só gratidão. Primeiro, desculpa aí por um momento, claro, mas estou com prisa. Só gratidão. Lo vou levar sempre no meu coração, a toda a torcida vascaína. Eles me respeitaram muito, amaram a minha família, então eu amo o Vasco. O que os companheiros falaram ontem na despedida para você? Nada, difícil. O cara tem muito carinho com a gente. Sou um cara que leva tudo pelo coração, então só gratidão para meus companheiros também. Me senti saudade dele, mas agora a gente tem que recorrer um novo caminho e é isso. Expectativa para jogar no Cerro Libertadores? Como? Jogar no Cerro Libertadores, expectativa? Expectativa muito alta. Jogar Libertadores é algo muito importante. E por isso que eu falo, agora olhar para frente e assumir um novo desafio, um novo objetivo e pensar nisso, tá? Obrigado. Um abraço, graças Verratti. Bom, galera, é isso, que o Verratti seja muito feliz lá no Cerro Porteño. Infelizmente, né, tem momentos que a gente tem que fechar ciclos. Se o Verratti fosse mais novo, com certeza, aí ele teria que ter ficado no Vasco, mas pela idade já, pelo salário, pela proposta oferecida pelo Cerro, acho que foi bom para todo mundo, tá? Agora é seguir a vida, beleza? E vamos agora também falar brevemente do Rayan, tá? O Rayan é jogador já do Bournemouth. Hoje Vasco e Bournemouth já estão na troca de documentações. Eles passaram o dia de terça e o início da manhã de quarta definindo a forma aí de pagamento, tá? Quanto que vai ser pago à vista, quanto que vai ser pago parcelado. O Vasco, tudo indica que vai pegar um percentual ainda de uma venda futura. Tem essa questão aí da família do Rayan abrir um percentual. O próprio Fabrício Romano já confirmou o negócio hoje também. Então é só questão aí de tempo do Vasco fazer o anúncio oficial. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Hoje tem Flamengo e Vasco. Não sei se hoje ainda o Vasco já faz o anúncio, mas acredito que até amanhã o Vasco já deve subir o anúncio oficial da venda do Rayan. E aí, caminhando agora para a reta final, vamos às prováveis escalações de Vasco da Gama e Flamengo, tá? Detalhe importante, o presidente do Flamengo, BAP, fez uma reunião ali com José Boto e com Felipe Luiz na Gávea, terça-feira, famoso ontem, e bateu o martelo, ó, tem essa de sub-20 não, vai botar o time titular contra o Vasco. Se ganhar, fizer 4 pontos, o Flamengo, de repente, joga com time alternativo com o Fluminense, para tentar ver se faz a pontuação necessária para fugir do quadrangular. Não conseguiu, aí última rodada, time titular de novo. Então o Flamengo vai, não sei se vai botar o titular, mas vai trazer o elenco principal para o jogo. De repente um jogador ou outro, um Arrascaeta que tem mais problema físico, né? Enfim, um ou outro jogador de repente que não esteja na melhor das condições. O Flamengo se apresentou mais tardiamente, dos grandes foi o último a se apresentar. O Flamengo começou a treinar dia 8, então o Flamengo vai botar aí um dos seus jogadores principais a campo, tá bom? O Vasco vai ser o mesmo time do jogo contra o Maricá, com a saída do Rayan, né, que não joga mais com a camisa do Vasco, pelo GB. Então é Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, na cabeça da área, Cauã Barros e Thiago Mendes, Felipe Coutinho armando o time, Andrés Gomes e Nuno, e no comando de ataque GB. Inclusive, vamos observar melhor o GB. O GB deve ter mais oportunidades aí, o Brenner ainda tá chegando, exame médico, né, se adaptar, o Diniz não chega botando o jogador de titular, o jogador leva alguns jogos, beleza? O jogo vai ser transmitido aí na TV Globo. É isso, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma notícia do nosso Vasco da Gama.